entrar pelo celular. Tranquilo, professor. Olá, boa noite. Olá, professora Alcimar, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia, então, tá bom. Boa noite, professora Márcia, tudo jóia? Noite. Professor, só estou avisando, eu vou ter que buscar minha filha, teve um imprevisto, meu marido não vai poder buscar ela, então eu vou estar em trânsito, não vou conseguir interagir muito, pelo menos aí durante uma meia hora, tá bom? Tranquilo, professora. Se nós Tá, puder manter a obrigada. câmera aberta, meio ali escondidinha, eu fico agradecido, pode ser? Tá bom, obrigada, viu? Imagina, a gente sabe que imprevisto acontece. Eu tinha falado do professor Éder agora há pouco, né? Citei aqui, né, o professor, que a gente sempre vai nas reuniões, tem que estar achando lugares para fazer, né? Eu também sou cursista, então eu sei que não é fácil, né? A gente, às vezes, tem que pegar um feeling na escola, né? Pegar o trânsito, eu também tem aula depois. Eu também vou sair, assim, questão de 5 minutos para levar minha filha também, numa reunião agora, umas 6h30. Tranquilo, professor, tranquilo. Boa noite, professora Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, tá bom. Professor, eu estou Oi. sem computador, porque meu computador morreu. Morreu. Vamos ressuscitar ele. Jesus misericordioso. Tranquilo, professora. Hoje você está de sorte. Hoje a gente vai fazer uma atividade que, né, tem que, né, sempre, sem dúvida, é pedido para usar o computador, né, para participar, né, isso a gente sempre, né, é salientado, né, a pedir para vocês, né, entrar pelo computador, mas imprevistos acontecem, mas hoje não tem formulário para vocês preencher, então por esse ponto, né, ainda vai ter ajudar, né. Então, né, eu já comecei a gravar aqui, deixa eu começar a reunião aqui, né, para a gente não se atrasar e não tomar tempo também, né, que a gente tem que seguir o horário aqui. Deixa eu apresentar aqui, né, o meu slide de hoje para vocês. Boa noite, professor Anderson, tudo bem? Do jóia, professor Anderson? Eita. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Aristeu, tudo bem? Boa noite, tudo bem, professor? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Vou ligar aqui, fazer minha apresentação para vocês. Minha internet não é 100%, tá, pessoal? Estou na escola, então o único dia que eu estou fazendo formação, que eu iniciei com o pessoal aqui da segunda jornada, é na terça, que eu estou em casa, mas na quarta e quinta eu estou na escola. Então, caso aconteça imprevisto, não me levem a mal. Então, bom, praticamente já entrou quase todos, né? A turma de vocês é uma turma pequena, né? Pelo que eu percebi. Então, vamos iniciar aí o nosso encontro. Então, primeiramente, boa noite a todas, a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, retomando nossa jornada aí do Formadores em Ação, segunda jornada, turma F, reunião de número 8, que nós iniciamos hoje. Então, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, que bom tê-los aqui comigo, para a gente continuar aí e encerrar a nossa jornada, né, que falta agora 3 reuniões, então passa rápido, né, não demorou aí, e que bom que vocês continuaram aí, não desistiram, e tão firme e forte, e prontos aí para encerrar. Então, talvez hoje vocês estão estranhando um pouco, né, tem uma cara nova aqui, né, enfim, vou fazer uma breve apresentação bem rapidinho, pessoal. Então, acredito que vocês já, né, estavam cientes, o professor Afonso, né, ele acabou se desligando por motivo muito bom, né, que foi assumir o concurso, né, a gente fica muito feliz por colegas estar aí assumindo, a gente espera que mais colegas, né, assumam o concurso. E aí, houve o convite, então vou estar com vocês esses últimos 3 encontros que faltam da reunião de número 8, que é a nossa reunião de hoje, a reunião de número 9, semana que vem, e a reunião de número 10, tá certo? Eu me chamo professor
Meu nome é Joselito, mas todo mundo me chama de Celito, então fica o critério de vocês, né? Também sou formado em Sociologia, a minha formação é também em Sociologia, tenho mestrado em Ciências Sociais, então também sou da área. Sou formado em Geografia também, trabalho com as duas disciplinas, né? Trabalho com Ensino Fundamental Geografia e o médio Sociologia e o itinerário no terceiro ano do Governo de Cidadania. Eu sou de Tibagi, uma cidadezinha pequena, quase 20 mil habitantes, né? Pertence ao núcleo de Ponta Grossa. E nós temos 4 colégios na minha cidade. Eu trabalho num colégio cívico-militar, no CCM Baldomero, com essas disciplinas que eu falei. E esse seria um pouquinho de minha, né? Porque hoje é vocês que estão fazendo, na verdade, hoje vocês que estão fazendo acolhimento comigo, né? Não que eu não esteja fazendo acolhimento com vocês também, né? Mas hoje é uma breve apresentação sobre mim, quem eu sou, tá certo? Para não ficar, né, meio, quem é esse, né? Enfim. Então, vou estar continuando com vocês, espero contribuir com vocês, né? Principalmente esse é o ponto de partida, né? A gente trocar experiências. Então, eu posso aqui somar com vocês todo esse tempo aí de sala de aula, são 12 anos em sala de aula, acredito que tem professores que têm mais experiência do que eu, então também estou aqui para aprender com vocês. E o Formadores é isso, né? Uma troca de experiência, um compartilhamento de ideias, de ações que a gente usa no nosso contexto escolar, no nosso dia a dia, nas nossas aulas de sociologia e de outras disciplinas, que acredito que muitos de vocês trabalham, mas a nossa sociologia, né, que pobrezinha, né, poucas aulas, então acredito que todo mundo aqui, se eu perguntar quem que tem aulas de outros componentes, acredito que todo mundo que vai dizer que tem, né, porque infelizmente a nossa disciplina só tem apenas 2 aulas no segundo ano e o itinerário do Governo de Cidadania. Então, é uma forma da gente aqui, nos formadores, trocar experiências, né? Esse é o foco principal, tá certo? Então, qualquer dúvida, podem me chamar, podem me interferir, que passo a palavra para vocês, tá bom? Para mim não ficar só eu falando aqui, né? E podem ser participativos também, né? Gostei das turmas de ontem, as minhas tutoras falaram, olha, as turmas são excelentes, são professores participativos, professores críticos, né? E isso que é legal também, né? A participação crítica de vocês, né? Porque a gente tem que analisar também a questão da abertura de pensamento, né? Que nós temos nos formadores. E achei bastante, assim, interessante a visão da turma de terça-feira, ontem a turma de quarta-feira também foi bem participativa. E acredito que vocês também vão contribuir bastante hoje no nosso encontro, tá? Então, seguimos para frente. Então, aqui nós temos um videozinho, né, de agradecimento do nosso excelentíssimo secretário, né, então vou deixar mais por final, que esse aqui ele está falando um pouquinho sobre a questão quem tem interesse, né, da consulta à direção, então já passou, na verdade, essa data, né, só até dia 18 agora, né, que tem ainda o prazo para inscrição de quem quer ser diretor, enfim. É quase a mesma coisa que teve lá no estudo de planejamento, acredito que vocês assistiram aquele vídeo, né, que ele passou um comunicado lá para nós. Aí sobrar no tempo, um tempinho no final aí do encontro posso passar, mas seria isso, então ele salienta ali para quem tiver interesse, né, de fazer parte da direção escolar e de se inscrever ainda o prazo até dia 18 de agosto. Tá joia? Então, aqui, aquele ponto de partida que a gente sempre inicia nos encontros, e acredito que o professor Afonso sempre passou para vocês, e, enfim, está na resolução dos cursistas, e a gente também é cobrado, a gente tem que passar para vocês, mas é a importância, né? Como a gente não está presencialmente, a câmera aberta é a única forma da gente ter uma reunião mais construtiva, já que a gente está falando de sociologia, uma reunião de bastante participação e socialização, então sempre manter a câmera aberta para também não prejudicar a frequência de vocês, então eu peço, agradeço aí quando vocês manterem a câmera aberta, às vezes acontece imprevisto, como, né, os professores relataram no início, e tranquilo, né, mas sempre manter a câmera aberta para não prejudicar a frequência de vocês depois. Que bom que pelo menos agora voltou, né, nós podemos ter 2 faltas, né, então foi muito importante, né, a volta das 2 faltas, porque seria complicado a gente frequentar os formadores inteiramente sem poder faltar 1 ou 2 faltas, que a gente tem os nossos imprevistos, né? Mas então eu peço gentilmente sempre manter a câmera aberta aí para participação, tá? Aqui nós temos o cronograma da jornada, que vocês
né, iniciaram lá desde o início, lá com o professor Afonso, o acolhimento, desde a reunião 1, SAEB, a recomposição, sobre cinema, literatura ativa, entrevista com IA, inteligência artificial, literatura de cordel, um tema que eu acho muito interessante, fotografia como narrativa, né, também é um tema que eu acho muito bacana, e desenho como narrativa, que é a reunião de hoje, o tema de hoje. E aí, por fim, nós temos o SAEB, a recomposição, que a gente vai voltar de novo a trabalhar esse conteúdo, rever esse conteúdo, como a sociologia pode ser importante na questão do SAEB, da recomposição de aprendizagem, como nós podemos contribuir para as outras áreas do conhecimento, como língua portuguesa e matemática, que o foco do SAEB sempre é só nessas duas disciplinas, mas, sem dúvida, a nossa disciplina de sociologia e as demais das ciências humanas também, sem dúvida, pode ser muito importante aí na questão da interpretação e da construção de conhecimento dos nossos alunos. E também, daí, sobrando um tempo, e acredito que vai sobrar, daí, semana que vem, a gente também já organiza as apresentações de vocês, dos relatos, que é o que ficou, né? Eu vi que o portfólio de vocês está tudo certo, show de bola, né? Parabéns para todos, né? Que vocês já entregaram. Então, o professor Afonso já... Professor, Oi, pode já falar. tem, é o Éder, já tem a lista das implementações? Então, na semana que vem, eu vou organizar com vocês. Eu tenho uma planilha, daí eu vou passar essa planilha e vocês podem daí já se organizar. Se Quem quer colocar o meu nome primeiro aí, já pode colocar, por gentileza. os seus demais concordarem, coloco sim, professor Éder primeiro, tranquilo. Aí, na última reunião, ali, como aparece ali, compartilhamento e feedback, que é para nós aí fazer a apresentação. Como vocês são uma turma pequena, né, eu acredito que vai ter bastante tempo para a gente trocar essa experiência e todos apresentarem os seus relatos. Hoje eu vi que a professora Lucimar, né, ela entregou o relato dela, professora, vou dar uma olhadinha, tá? E daí fica só a apresentação, lembrando que agora, né, o relato de implementação, ele tem, além de ter toda a rúbrica, né, a questão das pontuações, é importante também a questão da participação, da apresentação, que vale 25 pontos, tá, dos 60 pontos que tem do relato. Então, é muito importante, às vezes o professor pensa em só vou entregar, mas não vou apresentar, né? Então, já deixo bem compreensivo, tá, que vem isso, né, tá na resolução, então só estou passando para vocês, para depois não prejudicar a nota de vocês, né, vocês, professor, porque eu tirei 40, eu tirei 35, porque, né, faltou a questão da apresentação, tá certo? Então, só para reafirmar, acredito que o professor Afonso já passou isso, mas para reafirmar. Tranquilo? Então, focando aqui no nosso encontro, pessoal, né, o nosso encontro hoje, a nossa aula, que vai nos mostrar aqui como o desenho pode ser importante, o desenho como narrativa nas aulas de sociologia. Quando a gente fala em desenho, o que vem na nossa mente aqui, desenho na escola, é em aula de arte. Né? Desenho, aula de arte. Vamos desenhar. Então, hoje aqui, o nosso foco no nosso encontro é ver como o desenho ele pode ser importante para as aulas de sociologia, como o desenho ele pode ser uma forma de construção dos nossos alunos na questão do argumento, na questão do pensamento crítico e assim diante. Então, os objetivos do nosso encontro é compreender o uso do desenho como recurso pedagógico no ensino de sociologia, promovendo a aprendizagem significativa, explorar o potencial do desenho como narrativa para ensinar conteúdos relacionados a formas de sistemas de governo e possibilitar a reflexão sobre a recomposição da aprendizagem a partir da sociologia, ok? Deixa eu só ver se alguém entrou aqui para me dar uma boa noite. Acredito que todos. Professora Lucimara, boa noite, professora. Tudo bem? Seja bem-vinda de novo. Boa noite, professor. Tudo bem, sim. Que bom. Então, aqui nós já podemos ver uma imagem. Então, quando a gente olha essa imagem aqui, uma imagem ilustrativa, a gente consegue imaginar, se a gente leva uma imagem dessa em sala de aula, seja no segundo ano, até na disciplina do itinerário nosso, Governo e Cidadania, a gente mostra essa ilustração para eles e pergunta para os alunos, o que vocês verem nessa ilustração? Eles vão fazer vários argumentos, né? Vão trazer várias questões, vão levantar várias ideias. Então, isso já é uma forma da gente ver o quanto o desenho pode trazer uma imaginação sociológica, né? Como diz lá o Charles Mills, né? É fazer o aluno pensar a sociedade que ele vive e as questões que está ali inserindo ao redor dele, né? Seja o pensamento político, seja as questões que envolvem o pensamento cultural,
os modos de vida, socialização, as questões de gênero, tudo aquilo que cerca, né, o pensamento sociológico. Então, uma imagem ali que ele pode, né, trazer uma análise muito profunda, corrupção, né, a compra do voto. Então, ali é uma imagem que ilustra ali, para a democracia, a compra e venda de voto é uma grande questão fundamental que compromete a legitimidade do sistema. E é o que a gente vivencia hoje no nosso contexto social, né, na nossa política atual. Então, sem dúvida, é uma imagem que pode refutar a mente dos alunos, e esse é o foco da sociologia, das ciências humanas, enfim, da nossa disciplina, tornar os nossos alunos críticos na sociedade, pensar na sociedade que eles vivem. Então, a agenda aqui é o acolhimento de hoje, que eu já fiz com vocês, fundamentação e prática, que é o que a gente está vendo, já o objetivo da aula, por dentro da aula, que a gente vai estar vendo uma aula aqui, né, do RCO, que posteriormente a gente vai fazer uma atividade sobre ela. Queremos ter ouvir no final, que é o formulário que vocês respondem, né, a presença e o formulário do que vocês compreenderam da reunião de hoje, e a síntese, que é a conclusão da reunião, tá certo? Nós temos aí no nosso horário de 1h40. Deixa eu colocar aqui em modo de apresentação inteira. Então, aqui nós temos uma imagem, e agora eu peço para vocês, gentilmente, analisar essa imagem, né, como mostro para vocês aí. Professor, o que você vê nesse desenho? Então, se vocês puderem, alguém quiser falar aí, ou escrever no chat, vou dar um tempinho para vocês analisar aí uns 10 segundos, pode ser? Chapéu. Chapéu, professor Esteu? Cangaceiro. Um chapéu de cangaceiro nordestino. O que mais? Chapéu. Parece um elefante que foi engolido, né? Um elefante foi engolido. Um dinossauro deitado. Um dinossauro. Ninguém mais? Ninguém, deixa eu ver se alguém escreveu no chat, que às vezes a gente fica focado na Meet e esquece do chat. O que mais além de um chapéu, de um dinossauro? Eu, quando vi também, né, que eu estava olhando esses slides também, quando eu olhei essa imagem, me veio na minha cabeça um chapéu, né? Uma cobra que comeu alguma coisa, engoliu alguma coisa? Uma cobra que engoliu também, professora Carlos. Pode ser. Mais alguém? Um caracol, uma tartaruga, a professora Lucimara falou, né? Também. Então vamos descobrir, né, o que essa imagem corresponde à nossa forma de ver ela, né? E agora, o que você vê? Sua interpretação mudou? Por quê? Então, quem falou que era uma cobra que tinha engolido alguma coisa, ou falou que era o elefante, quase acertou, né? Então, justamente é isso, né? A ilustração ali mostra um desenho diferente do outro, né? Então, essa imagem é uma imagem que é pega do pequeno conto, né? Do Pequeno Príncipe, e quer mostrar ali o que é a interpretação que a gente tem sobre uma imagem. Como descreve lá no livro, né? Para a criança, o que ela vê sempre ali é uma cobra que engoliu um elefante, porque ela tem o quê? Um pensamento imaginário, né? A imaginação, né, da criança é muito construtiva. E para o adulto já é aquela questão mais racional, né? Um chapéu, enfim, um objeto, algo que não se relaciona ao elefante ou à cobra. E é justamente isso quando a gente leva na sala de aula um desenho, né, para os nossos alunos, né? A gente leva um desenho e faz eles analisar aquele desenho, vem muita coisa, né? Que nem ontem eu estava no 6º ano, trabalhando em geografia, né? Aí eu estava trabalhando com eles oceanos e mares, e aí tinha uma imagem de um rapaz surfando, né, curtindo a onda. E aí eu perguntei para eles, quando você vê essa imagem, além do rapaz surfando, ou vê quando fala a palavra oceano, mar, ou vê uma imagem de oceano e mar, o que vem mais na mente de vocês? Aí eles, né, 6º ano, você sabe como é que é, né? As crianças, eles têm uma imaginação incrível. Eu vejo férias, eu vejo água de coco, eu vejo um banho no mar, né? Enfim, eu vejo andando na areia descalço, e eles então fazem um pensamento assim construtivo. E quando a gente leva uma imagem que pensa assim uma questão que envolve a sociedade, os alunos também eles vão, sem dúvida, trazer a imaginação deles, a construção de ideia deles, né? E eu trabalho muito, né, a questão da imagem na sala de aula, com tirinhas, charges, então isso é importante a gente trazer nas aulas de sociologia. A gente pode até pensar assim,
Ah, mas a gente não tem tempo de trabalhar esse conteúdo, né? Tem uma professora que comentou isso, né? Mas é difícil, né, professor, trabalhar hoje porque nós temos poucas aulas. Mas acredito que, lógico, o material que é apenas um apoio, né, para vocês, cada um de nós tem aqui a forma de trabalhar em sala de aula, mas, sem dúvida, eu acredito que o desenho ele é interessante porque ele faz o aluno ter uma visão mais crítica, né, e também desprender, né, daquela coisa, né, da aula, assim, seguida, né, que a gente segue. Então, isso é importante, né. Professor, você sabia que, longe de ser apenas uma ilustração, o ato de desenhar pode se tornar uma ferramenta para a compreensão, síntese e internalização de conceitos sociológicos? Então, isso é interessante também, que aqui a gente tem uma imagem que mostra para nós que uma imagem aqui da democracia, né, escrito, podemos dizer ali em caixa alta, e temos ali vários personagens, né, desde do cadeirante até lá o menino, né, que está começando a entender o pensamento da política, fazendo parte da sociedade. E ali nós temos vários balãozinhos, né, desde o sim até o não. Então essa imagem você mostra para os alunos do segundo ano, do terceiro ano de sociologia, e você pergunta para eles o que eles podem nos dizer, o que eles vêem nessa imagem, né? Além, né, do que ela está passando. Aí começam as ideias, né? A gente começa se aprofundar na democracia com eles. Aí vem aquela questão, será que nós vivemos numa sociedade democrática mesmo? Será que nós somos realmente livres, né, para escolher aquilo que representa? E quem nós escolhemos, será que realmente representa a nossa forma de viver na sociedade? Será que os nossos direitos sociais, direitos civis, né, o nosso direito político realmente ele está sendo atendido na sociedade? Então, é uma imagem simples, mas que pode abrir enfim, um debate aí muito crítico e interessante numa aula aí de sociologia, né? Então, por isso que o ato de desenhar, como diz ali a descrição, pode sim tornar uma ferramenta de compreensão e trazer internalização de conceitos na aula de sociologia. Né? Tranquilo? Também é uma imagem que dá para ser usada. E aqui tem uma pergunta que eu faço para vocês. Conte-nos sobre uma experiência sua que você tem conhecimento sobre a utilização de desenho como estratégia pedagógica. Então, algum de vocês aqui já fez uma atividade que usa desenho nas aulas de sociologia, um trabalho, ou usa nas provas de vocês bastante desenhos, enfim. Se alguém tiver e puder compartilhar com a gente. Ô, professor, Oi. até a minha implementação, minha proposta de implementação, acabei de colocar ali no Classroom, ela está relacionada a essa proposta do desenho, né? E eu trabalho com várias disciplinas, né? Porque é difícil a gente trabalhar com uma só, né? E a proposta que eu fiz a implementação, que eu vou até apresentar com maior quantidade de detalhes, está relacionado a isso. Então, em uma das aulas minhas sobre história, eu estava trabalhando a questão da cultura dos povos africanos. E aí, em um determinado momento, a gente começou a abordar a questão da metalurgia. E aí entrou em questão a questão das máscaras africanas. Então, eu fiz todo um estudo minucioso com eles sobre as máscaras africanas, a sua representatividade, o seu significado, e essa atividade eu desenvolvi com eles, para que eles pudessem pintar as mais variadas máscaras, trazendo os seus mais variados significados. E a proposta desse material é, na verdade, fazer essa produção de conteúdo para a gente poder fazer uma abordagem numa feira cultural que nós vamos colocar agora no segundo semestre. E eu trabalhei, então, essa questão do desenho, né? A questão da identificação da história com o desenho. Legal, professor, muito bacana. Então, você vê, né, o quanto que o desenho, né, pode se relacionar com a nossa disciplina e trazer, né, a construção de conhecimento com os nossos alunos, né, sem dúvida. Eu também gosto muito de trabalhar o tema, né, de diversidade cultural, né. Eu faço parte da equipe multidisciplinar da minha escola, então a gente está trabalhando bastante esse ano, né, e eu gosto muito, né, então, e são aulas, né, conteúdos que a gente pode abordar muitas questões de desenho, né, mostrar toda a formação do povo brasileiro, né, o processo da miscigenação, enfim. Então, sem dúvida, o desenho aí contribui bastante na construção e argumentação dos nossos alunos. Mas alguém tem alguma contribuição aí? Prof, Oi. eu também, eu trabalho bastante com desenhos, né, e na implementação eu vou utilizar um pouquinho do desenho, eu vou fazer o cineclube
mas aí, como complementação, eles utilizaram também o desenho como narrativa, né? Mas eu sempre utilizo em diversos conteúdos, até como avaliação eles fazem, e saem coisas bem interessantes. Às vezes eles até brincam, eles falam assim, Profiane, a gente está fazendo, parece que tem uma questão mais de artes. Eles comentam essa situação assim, mas sai umas narrativas muito boas, assim, eles conseguem internalizar, às vezes, o conteúdo de uma forma bem interessante. Então, faz tempo que eu utilizo, digamos assim. Legal, professor, show de bola, isso é bacana, né? Professora Lucimar, fica à vontade. Então, professor, eu fiz a minha implementação com essa dinâmica aí, né, com essa nova metodologia ativa, fiz com o Lapbook, mas usando o desenho, né, também o desenho. Então, o foco é o desenho, o Lapbook, mas com o desenho, né, para registrar e falar sobre a questão do bullying na escola. Então, nós fizemos com os segundos anos, né, todos os segundos anos trabalhou os desenhos, e o primeiro de formação de docentes. Então, tem desenhos, assim, bem legais que eles fizeram para né, fazer a narrativa histórica, né, enfim, ou trazer, né, esse problema do bullying, né, na questão do combate ao bullying na escola. Foi um trabalho bem legal, a professora Carla é minha colega, minha amiga, né, ali de profissão e né, na escola e da vida também, e aí ela viu o trabalho lá, nós colocamos a exposição e fiz, no caso aí, eu peguei esse trabalho para fazer a implementação. Tá? Eu trabalhei todos os segundos anos, mas, a professora assim... Carla do nosso encontro aqui. Do tá nosso aqui encontro. Que legal. E aí ela gosta também de fazer o Lapbook, eu nunca tinha feito, né? Aí eu fiz agora com os segundos anos, eles adoraram. Bacana. E fizeram o desenho, né? Então, através de desenho. Tem recortes de livros, de textos, mas tem o desenho também como um retrato, tá? Legal, legal. Show de bola. Ficaram lindos. Mais alguém que quer contribuir? Podemos continuar? Se mais alguém quiser falar, fica à vontade. Podemos seguir? Então vamos que vamos, né? Então, muito bem. Aqui nós temos algumas características, né? Que como a gente pode... enfim, é um modelo, né? Que vocês podem seguir. Até eu já vou compartilhar aqui esse modelo de atividade que vocês podem salvar aí. Enfim, se for do interesse de vocês, podem até usar nas aulas de Sociologia do segundo ano, que é aula sobre estereotipo de gêneros. Então, aqui ele fala que, quando a gente vai trabalhar, às vezes, o desenho com os alunos, a gente pode solicitar um desenho de uma pessoa de sucesso, solicitar um desenho de uma pessoa criativa, e aqui nós temos, né, o tipo de atividade. Deixa eu compartilhar. Eu poderia abrir aqui, mas talvez com uma visão mais ruim para você, que está no leitor. Daí eu posso compartilhar aqui. Vocês podem dar uma olhadinha, uma atividade que fala sobre estereotipo de gênero, estratégia de ensino. Vocês podem, né, trabalhar com eles aí com o segundo ano, pedir para eles fazerem um desenho, né, de uma pessoa ali que para eles é importante, deles pode ser um líder, um ativista, e aí ver a questão de por que eles escolheram mais masculino, feminino, se isso tem uma diferença ou não, uma escolha própria, né? Enfim, é uma forma de pensar aí estratégias diferentes é uma atividade um pouquinho comprida, então não vou assim detalhar muito nela, senão ela vai tomar um pouco de tempo da nossa reunião, mas pode ser usada aí nas aulas do interesse de vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês no chat. Aí vocês podem usar aí nas aulas de vocês, se interessá-los. De acordo com o Tiburi Shui, 2017, existem algumas contribuições pedagógicas importantes que o desenho nos traz e nos ajuda na sala de aula, que são libertação do dogma da linguagem verbal, provocação da pergunta filosófica. Isso aqui talvez é um ponto muito importante, né, quando a gente leva um desenho para trabalhar em sala de aula, seja desde o sexto ano, onde a imaginação da criançada é muito alta, né, desde lá no terceiro ano. E exercício da imaginação crítica, que é aquilo que eu tinha falado lá no início, né, a imaginação sociológica, né, fazer eles pensarem através do desenho, não só pelo que o desenho está mostrando, mas sim eles se colocarem como eles se verem através do desenho na sociedade que eles vivem, né, principalmente quando a gente mostra lá aquela imagem lá da urna no início, né, do cidadão ali votando e atrás dele, né, a nota ali entrando nele, né, ou seja,
sendo colocada sobre ele, ou seja, a compra de voto, a corrupção. E aí aquela pergunta que a gente pode fazer para eles: a gente vive isso? Vocês já vivenciaram isso? Né? Como vocês acham isso? Será que isso é certo ou errado? Então, nasce aí, né, uma visão e uma imaginação crítica sobre aquela questão que eles estão ali, né, vivenciando no dia a dia ou na vida deles. Aqui também tem um outro aqui, trabalho, esse que é um trabalho do professor, deixa eu ver o nome dele, que se não me engano, é professor Carlos Eduardo Favoreto, acho que é assim que pronuncia, não sei se vocês conhecem ele. É uma dissertação, eu não sei se é de mestrado ou doutorado dele, que ele faz sobre o uso de desenho no ensino de sociologia. Então, ele vai falar ali sobre como o desenho ele pode ser trabalhado nas aulas de sociologia, e ele fez essa dissertação aí bem interessante. Também vou postar aqui no chat, e se vocês tiverem interesse, enfim, pode até dar uma lida, ou pode ser um material de apoio aí nas aulas de vocês de sociologia. acervodigital.ufpr. Então, mandei no chat, caso vocês queiram dar uma olhada, salvar aí, fique à vontade. Elementos da narrativa do desenho, nós temos o conteúdo, né, que é o primeiro ponto, a forma, a função. Professor, você já pensou em utilizar o desenho nas aulas de sociologia? Então, eu já fiz a pergunta e já responderam. Eu mesmo uso também o desenho. Eu fazia muito com o primeiro ano, quando nós tínhamos o primeiro ano de sociologia, agora nós temos mais, né? Temos o segundo e o terceiro apenas, e hoje trabalho mais com o segundo ano ali no início do trimestre, eu trabalho com eles o processo de socialização, né? Formação da sociedade, enfim, Professor, como nós devemos, né? Oi, desculpa, professor Edson, pode falar. o desenho, ele dá para ser trabalhado também através das charges, né? Em sociologia, a gente aborda muito essa questão da charge para desenvolver a reflexão, o olhar crítico, analítico, e as charges, elas são permeadas de desenhos, né? Então, a gente acaba conciliando ali o texto com as imagens, e isso é um material riquíssimo para as nossas aulas. Sim, sim. Você pega ali principalmente a Mafalda, né? Tem muita análise ali do que a Mafalda faz da sociedade, né? Que a gente vive, processo, né? Indústria cultural, que contribui muito para as aulas, né? A gente consegue fazer uma aula bem enriquecedora e cheia de debate com os nossos alunos, né? Então, eu trabalho com os alunos no segundo ano agora, antes eu fazia com eles com o primeiro, mas daí como a gente, né, não tem mais o primeiro ano, eu trabalho com eles o processo de socialização. Então, assim, no início do trimestre eu explico para eles a matéria, o conteúdo, o processo de socialização, como eles se veem na sociedade, né. Eu trabalho também, tem uma música muito interessante que é do Paulinho da Viola, que se chama Chico Brito, não sei se já ouviram falar nessa música, ouvir essa música, aliás, né? É uma música que ele fala que o Chico Brito, né, ele nasce, é um menino bom, mas ao pouco ele vai se desconstruindo, né? Ele vai se tornando um menino desregulado da sociedade, né? Porque aí ele tem aquela pergunta no final, né? Quem forma, né? O homem forma a sociedade ou a sociedade forma o homem, né? Então é uma pergunta provocativa, né? E eu faço essa análise com eles e depois eu peço para eles criarem uma sociedade. Então eles fazem um desenho, eles elaboram uma sociedade. E na sociedade eles têm que colocar o nome, eles têm que dar um nome, quantos habitantes, fazer a bandeira, dar o nome do prefeito, do vice, aí sai cada coisa, né? Aí as leis, né, que eu peço também para eles colocarem as leis e criarem leis. Então, é uma forma de eles fazerem um desenho, criar uma sociedade, mas também para eles trazerem uma interpretação sobre como eles se verem cidadão, né? O que são as leis para eles, né? Aí tem... Enfim, eu vejo que hoje os jovens eles são muito críticos na questão de carteira de motorista, né? A maioria dos trabalhos que eu pegava e ia ver, eles colocaram, né? A leis, carteira de habilitação para acima de 16 anos, né? Então é uma forma assim, mas é o desabafo deles, né? Que eles acham, né? Que não deveria ser com 18, mas com 16. Então é um trabalho que eu dou bastante abertura para eles mostrarem, né, a visão que eles verem da sociedade, criando uma sociedade. Então, eles criam uma sociedade com suas próprias leis e formas de governo. Então, é interessante isso, né? Tá certo? Então, aqui nós temos uma aula que a gente vai acessar agora, a aula de número 29 do RCO, que é sobre formas e sistemas de governo. Não sei se alguém já trabalhou essa aula, ou já deu uma olhada, ou vai trabalhar ainda.
Alguém já trabalhou essa aula ou não? Aula 29? Que nem o professor, não lembro se foi do primeiro encontro, falou, oi, professor, essa aula, tô longe dessa aula ainda. Eu falei, Esse então eu já vamos estou adiantar. começando, mas Legal, então. como tem a cronologia das provas, tive que adiar um pouquinho. Sim. Às vezes, né, a Cronograma gente... das provas. Exatamente. Eu vou pedir para vocês entrarem, tá, no link aqui dessa aula, deixa eu compartilhar com vocês. Também dá para entrar para o RCO, mas vai levar muito tempo para vocês acessarem. Deixa eu pegar aqui. Cadê o link da prova? Então, eu peço que vocês entrem aqui, gentilmente, quem conseguir. Quem não conseguir, paciência, né? Daí eu compartilho por aqui, deixa eu parar essa apresentação aqui. Eu não salvei aqui, deixa eu iniciar aqui. Agora sim. Então, se der algum erro, aí me avisa que daí. Eu mandei, então, por último, agora o link dessa aula. Se puderem entrar aí para mim, fazendo favor, eu fico agradecido. Aula 29, formas de governo. Tranquilo de compartilhar aqui para quem não tem acesso. Então, aqui na aula Ela 29... travou para mim. Travou, Está professor travado, Luiz? só na apresentação. Você não está conseguindo acessar ela, é isso? Está travado na primeira, só na apresentação aqui, só no título. Não está descendo o restante. Você está pelo computador, né? Não. Talvez é isso. Então, tá carregando, né? O celular, ele demora um pouco. A minha mais. celular abriu. Abriu? Então Abriu. dependendo da internet, né? Enfim. Então, mas aqui eu vou passando para vocês aqui, né? No compartilhamento, e vocês podem seguir comigo também, caso quem não consiga. Então, pessoal, essa aula de número 29 é a aula que fala sobre formas e sistemas de governo. Então, os objetivos dela é identificar diferentes formas e sistemas de governo. Vou dar uma passada aqui por cima, porque daí essa aula a gente vai usar para fazer a atividade de hoje, então é importante a gente dar uma olhadinha nela. Então, uma aula aqui que fala, né, sobre a questão de formas de governo, o que são as formas de governo, o que é o governo, como a gente pode entender. E aqui tem algumas características do governo, desde da monarquia, presidencialismo, da democracia. Aqui nós temos uma atividade, e até essa atividade eu analisei, né, que é próxima daquela que eu tinha comentado agora, né, da criação da sociedade. Aqui essa atividade que dá para trabalhar com os alunos depois de explicar para eles o que é a república e o que é a monarquia, né. Vimos até agora formas básicas de governo, monarquia e república, e junte-se com o seu colega ao lado e crie um país fictício. Vocês devem escolher se será, né, um ou outro, justificando a escolha e definir aspectos como o nome do país, forma de governo, né, um dos dois, que foi trabalhado com eles, e tipo de governante, rei, presidente, primeiro-ministro, etc. E formas de escolha do governante, por que você escolheu. E aí até é interessante que dá para fazer um debate com eles, perguntando por que você acha, né, que essa forma de governo é mais interessante que a outra, né? O que você vê nessa visão? Por que você vê que a sociedade, seguindo essa forma de governo, pode ser mais construtiva, mais, enfim, importante para os seus cidadãos? Então, é uma aula aí que faz a gente pensar em algumas características de forma de governo, tá certo? Aí, seguindo ela aqui, nós temos aqui o que são sistemas de governo, né? Falando um pouquinho ali, as características do presidencialismo também, características do parlamentarismo, o que é o semipresidencialismo, então ele faz uma explicação, né? As questões dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Hoje a gente pergunta para os alunos, muitos na sala de aula, né? Hoje eles nem sabem, né, a diferença dos poderes, né, na sociedade, na política brasileira, né? Ou talvez até, muitos também não sabem nem, né, qual que é o papel, né, de cada político, né? Qual é o papel do deputado estadual, federal, qual que é o papel do governador.
né, qual que é a diferença, né, do governo municipal para o estadual e federal. Então, é uma aula aí que nos ajuda a trazer uma contribuição para os nossos alunos a entender melhor as formas de governo, e também não só na contemporaneidade, mas desde a antiguidade. Como é que nós formamos, né, a forma de política que a gente vive hoje? Como é que nós chegamos até aqui? Quem foram os principais governadores, né, não só do estado do Paraná, mas do Brasil, os principais presidentes, né, como cada um pensava, né? A gente pode trabalhar toda a questão desde o período, né, da ditadura militar. Então, é uma aula, assim, que pode abrir uma forma aí de várias questões e pensamentos sobre o governo brasileiro, né? Então, aqui nós temos mais uma aula, né? Divide-se em 3 grupos, mais uma atividade. Divide-se em 3 grupos, sendo cada um representante de um sistema de governo: presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. Registre em seus cadernos definição e características principais, como o líder do governo escolhido, função do chefe de Estado e chefe de governo, e exemplos de países que adotam esse sistema. Então, é interessante também a gente analisar não só o nosso país, mas também trazer para eles outros países, né, que têm suas formas de governo. Por exemplo, o próprio, né, países, Reino Unido, Coreia do Norte, né, que tem um sistema, né, um regime autoritário. Então, e mostrar para eles, né, como cada país tem sua forma de governo. Os Estados Unidos, né, que hoje, né, nós estamos aí vivendo aí uma situação aí que complicada, né? Então, porque temos formas de governo diferentes, né? E isso que vai ferir a geopolítica do país, né? E todos os pontos, e quem é atingido? Nós, a sociedade, né? Então, é uma aula aí que pode ser muito interessante para um debate político, né? Então, aí que vocês podem estar usando aí. Tranquilo? Vou passar aqui. Vamos voltando aqui para o slide principal. E internet. Essa é a internet boa. Aí, pronto. Então, o objetivo dessa aula foi identificar diferentes formas de sistemas de governo e identificar conceitos fundamentais da política, Estado e governo. Professor, como utilizar a estratégia do desenho como narrativa para trabalhar os conceitos de política, Estado e governo? Então, faço a pergunta, mas não precisam responder ainda. Então, como a gente pode utilizar o desenho, né, como narrativa para trabalhar esses conceitos que eu passei aqui para vocês agora, de acordo com a aula 29? Então, como é que a gente pode trabalhar o desenho numa aula de sociologia com os seguintes temas: política, Estado e governo? Então, não sei se vocês já trabalharam, já imaginaram em trabalhar. Então, esse é o foco do nosso Em Ação hoje, né? Então, hoje nós temos um Em Ação. O bom é que a gente está um pouquinho adiantado, então vai dar bastante tempo da gente finalizar ele. Então, o que vocês vão fazer no Em Ação hoje, pessoal? Nessa atividade em grupos, vocês criarão um desenho com base na aula 29, aí vocês vão me dizer, que nem os alunos: professor, mas eu não gosto de desenhar, pode desenhar palitinho? Então, vocês vão fazer de acordo com a aula 29, por isso que eu pedi para vocês entrar nela, né? Sobre formas e sistemas de governo. Para isso, o que vocês vão ter que fazer? Vocês serão divididos em 4 grupos, em salas temáticas. Cada integrante deverá criar um desenho que aborde um dos conceitos discutidos na aula 29. Então, vocês vão ser divididos em grupos, tá certo? Só que cada um vai fazer um desenho. Então, cada um vai, né, fazer o seu desenho. O grupo deverá escolher um dos desenhos para o compartilhamento e um orador para representar o grupo. Então, a gente vê que até a forma de governo entra aqui, né? A democracia. Vocês vão votar e escolher qual o melhor desenho, né? Então, aí já é entre vocês, né? Vocês vão decidir. Eu acho que, por exemplo, lá o grupo do professor Wilson, o desenho do professor Wilson ficou bom. Então, vamos usar o desenho do professor Wilson. E quem que vai apresentar? O professor Wilson, para não ficar pesado para ele, já que ele fez o desenho, né? Pode ser o professor Éder, né? Então, vocês que vão se decidir aí, tá?
Vocês vão escolher o desenho para apresentar. No compartilhamento, além de mostrar o desenho, o orador deverá explicar como o desenho ilustra os conceitos de sociologia escolhidos, ou seja, o que esse desenho está representando de acordo com aquele tema que você escolheu. Nós escolhemos um desenho que representa a democracia, né? Mas por que você escolheu e por que esse desenho representa a democracia? A gente escolheu um desenho que representa o presidencialismo. Então, por que você escolheu esse desenho? Porque ele representa o presidencialismo, tá certo? Os desenhos deverão ser realizados manualmente em uma folha de papel. Então, pode ser uma folha A4, uma folha do caderno de desenho, uma folha do caderno, enfim. Fica ao critério de vocês, tá certo? E aí, depois, em seguida, vocês vão ter aí, eu vou uns 15, 20 minutinhos, né? Dá para fazer, né? Uns 20 minutinhos. E aí, mais uns 10 para compartilhar aí. Daí, compartilhamento rápido, 2, 5 minutinhos. Fala aí sobre o trabalho de vocês e tranquilo, né? Compartilhamento, cada grupo irá compartilhar com a turma o desenho escolhido, detalhem como a representação visual criada contribuiu para a compreensão do conceito de formas e sistemas de governo, fazendo uma ponte com o que foi abordado na aula 29, tá? Analisem sobre como a estratégia de usar o desenho como narrativa, na atividade, em ação, pode impactar na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, é interessante que esse desenho, que vocês fizerem hoje, pode ser usado amanhã ou depois nas aulas de vocês de sociologia, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Ficou? Falei muito rápido? Enfim. Tranquilo? Deixa eu ver quantos de vocês estão aqui hoje. Participando. Mais doutora Zenilde. 1, 2, 3, 4, 5. Estão em 10. Então vamos fazer, dá para fazer 3 grupos de 2 e um grupo que vai ficar em 3. Tranquilo? Aí dá certo, né? Deixa eu dividir as salas aqui. E vocês. Salas temáticas. Eu vou fazer aqui ela aleatoriamente. Então, na sala principal, pessoal, vai ficar o professor Aristeu, a professora Carla e a professora Márcia, tá certo? Daí, na sala 2, fica o professor Anderson, a professora Lucimara e a professora Lucimara, tá certo? E na sala 3 fica o professor Wilson, a professora Zenilde e o professor Éder. Tranquilo? Deixa eu aqui mandar para vocês, e vocês podem entrar aí fazendo um favor. Aí eu vou passando na sala e tirando as dúvidas de vocês que foram surgindo. Você pode me colocar nessas salas ali, que aqui fica meio difícil levar o convite? Tá, eu vou mandar agora, professor. Você pode deixar, tranquilo. Né? Uhum. Então vocês vão ter 20 minutinhos, beleza? Foi lá. Ok.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, eu não vou conseguir ajudar vocês ainda, que eu ainda estou no trânsito, tá? Ô, professor, o que que é para a gente fazer um desenho onde? Os meninos sabem? Eu entendi que é para fazer numa folha, pegar um caderno em casa e fazer numa folha. Foi isso que eu entendi. É isso? Foi isso que eu entendi, pelo menos. E o nosso é representando o quê? Não sei também. Pior que eu também não sei. Eu tô bem perdida. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. É da aula 29, né? Eu não abri ela, mas eu acho que é da aula do RCO. Mas o nosso é a monarquia, a república. Pois é, não sei. É que eu não tenho sociologia, mas cidadania civil. Eu vou atrás de um papel. Eu desenho lindamente. Então, isso é uma ironia, tá? Ah, mas eu entrei agora aqui. Eu não tenho essa aula, mas ele deixou o link, né? Vou ver aqui. A gente pode escolher a forma de governo que vai fazer o desenho, porque lá na aula 29 fala sobre presidencialismo, monarquia, parlamentarismo, república, monarquia, república e monarquia. Aí sobre o sistema de governo, presidencialismo e parlamentarismo. Meu Deus do céu. Cantando aqui, esqueci o microfone. Eu tô aqui rezando para Deus. Eu tava cantando aqui. E eu tô rezando para Deus operar um milagre. Ah, Nossa, minha coroa ficou parecendo um abacaxi. Jesus! Minhas almas. Uma pior que a outra.
Ah, eu vi um desenho aqui, pedindo ajuda pro pai dos burros. Acho que nem esse eu consigo desenhar. Eu tenho uma irmã que ela é uma artista. De verdade, ela desenha assim. Aí eu brinco com ela que ela, assim, não houve uma divisão agora, né, genética. Ela pegou tudo para ela. Ah, Acho que essas coisas deveriam ser divididas. E eu, obviamente, minha parte passei a bola para ela. Eu desenho. E eu adoro trabalhar desenho. Aí quando meus alunos reclamam que eles falam que eles desenham mal, eu falo para eles que eu desenho tão mal quanto eles. E, professora, se você desenha mal, por que você pede desenho? porque Aí eu falo que eu sou doida. Sabe? Me liberou e não me prendeu. Gente, você está fazendo, Aristeu, sua obra de arte? Eu não estou vendo você desenhar, Aristeu. mas é que eu não sei o que é para fazer. É para você desenhar um desenho representando ou a monarquia Ah, ou a república. Eu acho que é isso. não, tô vendo. Puxa a folha. Eu acho, tá? O nosso é monarquia? Eu tentei desenhar a monarquia, se quiser você desenha. Só que aí eu fui reprovada no desenho que eu não sei desenhar uma coroa. Mas é monarquia o nosso. É? Não, não sei. Não sei, eu estou desenhando agora a república, eu estou indo para o outro, Vou fazer isso então também. já que a coroa não deu certo. Estou fazendo uma coisa linda aqui. Gente, se a minha irmã ver meu desenho. Acreditem se quiser, ficou menos pior que o anterior. Menos pior. Não é bom. Menos pior. Já vou mostrar. Aí o professor fala que é sobre a monarquia, aí eu mostro meu abacaxi para ele. Ah, Cada um pensa o que quiser. É subjetivo. Desenho abstrato. Olha que lindo. ficou bom. O meu vai ficar ruim. Dá para ver que é uma bandeira do Brasil? Vai que dá. Bonito, né?
faltou a mão do bichinho. Vamos para... tem outro bichinho bem bonitinho. Vou tentar. Eu não entrego os pontos tão fácil. Nossa, mas isso é difícil. Perdido em mim. Nossa, ótimo. Caramba, eu vou precisar de uma reta. Tá bom. Tô virando um artista. Será que no desenho seria para descobrir que governo que é olhando o desenho? Que tipo de governo? Deduzo eu que sim, né? Eu Só deduzo. vou nessa, então. Depois que o professor falou que quem viu os desenhos era de acordo com a mentalidade, eu descobri que era uma criança. E eu também achei que era um dinossauro e uma cobra. Se alguém fala de praia para mim, mostra, eu já penso nas minhas férias. Eu lá na praia. Falei, gente, eu tô pior que os anos da sexta série. Fé no pai que vai. Meu Deus. Hum. Hum. Agora eu aumentei muito o grau de dificuldade, não tá sendo fácil. Nossa amiga sumiu. É. Tá. Democracia, daí tem. Desenhar os outros também, né? E será que era para desenhar todas? Acho que eu não sei agora também. Eu tô desenhando a monarquia agora. Mas é um parto. Não sei se vai nascer. Parto normal.
Eu terminei a metade. Pelo menos você vai dar risada. O quê? Dá risada. O único problema é que tem uma coroa aqui no meio do caminho. A coroa é o meu ponto fraco. Ainda tem tempo? Chegou mais gente, ó. É? Mais gente aí. Não tem? Ué. Eu acho que só tá nós dois. Olha, E chegou você? aí. Chegou? Weather? Não, professor Joselito. É o professor. Oi, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Nós não sabemos o que é para fazer, mas estamos fazendo. Mas conseguiram elaborar o desenho relacionado com a aula 29, que era para você escolher um desenho que relacionasse a forma do governo? A gente está desenhando umas obras de arte aqui. Ah, tá. Imagina, então tem só pintores aí, lá Van Gogh, É arte. Salvador Dalí, Tá Frida mais, Kahlo. eu acho que tá mais para Salvador Dali. Ô, professor, Oi, professor. a gente só tá a mais ou menos 30 e poucos quilômetros de distância. Ah, é? Aham. Ah, tá. Eu tô com a minha câmera fechada, pessoal, porque eu tô na outra na outra sala, tá? Mas tô ouvindo vocês. Tô Mas, entendendo. você tá em Telêmaco, professor Estela? Ah, Uhum. sim. Entendi. Qual o componente que você trabalha em sociologia? Cidadania e civismo. Ah, cidadania e civismo. Todas de cidadania e civismo. Todas de cidadania e civismo. 40? Mas tem 40 horas de cidadania e civismo? Aham. 30 turmas. Sangue de Jesus. Tem prova? Tem. Estamos na semana de prova. Você não foi internado ainda, não? Ainda não. Não, mas eu tenho mais 8 turmas no outro colégio. Ah, tá. Não é No só colégio um particular colégio. tem mais 8. Então são 38 turmas. Não, você é tudo turma de uma aula. 8 de ensino religioso, que é num colégio de educação infantil, e 30 de cidadania e civismo. Que é uma aula só? Ou não? Quantas? Só. Então é 30 turmas. 30 turmas. Mais 8 turmas do outro colégio. Você tem 30 turmas diferentes. 38. E tem que dar prova de cidadania. 30 com prova. Não dá tempo. Dá. Prova. Sorria, estamos sendo gravados. Mas que se você não me fala, professor, eu não ia saber que você é de Telêmaco. Então, são uns vizinhos aí, né? Isso. Você falou de Tibagi, eu falei, pertinho. Sim, pois é. Tibagi é pertinho, né? Até a gente, não sei porquê, acho que por conta de questão aí, Rota dos Tropeiros, ou fazer parte dos Campos Gerais, Tibagi até poderia ser do núcleo de Telêmaco Borba, né? Porque para nós é mais próximo em Telêmaco Borba, que dá 42 quilômetros, do que Ponta Grossa, que dá 90 quilômetros. Verdade. Segura de arte. Mas que legal. Olha a obra de arte. Olha. Bonito desenho, Carla. E a professora Carla ainda falou que ela não... Eu Criativo, hein? Eu Melhor que o meu.
Porque a professora Carla falou que não sabia o que desenhar, tá? Eu achei que vocês não Falou agora, estavam professor, aí, não meu sabemos Deus. o que desenhar, não sabemos o que fazer, e ela, como diz diz o ditado, deixou a melhor carta por último, né? Eu não sabia que tinha mais gente aí. Tá escondendo ouro. Quando deixou a jogada pro final. Gente, eu achei que só tinha meu companheiro Aristeu e o professor. Pessoal, então Legal. vamos... isso aí, tá certo. Então vamos lá compartilhar. Pode ser então aí 2 a 5 minutinhos, né? Quem quiser de cada grupo falar, ou às vezes, se todo mundo quiser apresentar do grupo, fica à vontade. Enfim, vocês acredito que ia se dividir e qual vai ser o orador. Vamos começar pelo grupo que estava na sala principal, pode ser? O grupo da professora Carla, ela que deixou a carta por último. Continuar comigo do Isso. da semana. Com o grupo. Gente, eu já vi o professor Aristeu que lá na minha família, a gente tem 4 filhas. E a aptidão artística ficou toda para minha irmã caçula. Eu não peguei nada. Tudo bem. A gente não desiste nunca que a gente é brasileiro. Aí eu peguei, fiz essa daqui. Dá para ver? Uhum. Essa aqui a gente lá do grupo fez, representando a República. Uhum. Ai, gente, me lembrou dos desfiles de 7 de setembro, quando eu era bem jovenzinha, que tinha os porta-bandeira. Então, aí é um palitinho segurando a bandeira nacional, que é um dos maiores símbolos da nossa república, do nosso país, que é a nossa bandeira. Não deu para escrever ordem em progresso aí, mas foi esse o intuito na hora do desenho. Legal. E o outro, que daí vocês viram, que não era para ter visto. O outro representando a monarquia, e é o rei. Coitado desse rei. Acho que esse rei é do período da peste negra. Assim, tadinho, né? Tá faltando alimento na vida dele, ele tá um palito. E ele tá sentado no trono dele, e esses pontinhos vermelhos aí as pedras preciosas, tanto na coroa como na cadeira que ele tá sentado. Ele tá sentado. Cadeira não, né? Que rei não senta na cadeira. Rei senta no trono. Então ele tá no trono. E é isso. Aristeu pode complementar. Para complementar, pensei que ia ficar só na tua arte. O meu, na verdade, assim, é mais como eles são adolescentes, eu poderia ter desenhado qualquer coisa, mas a primeira que eu lembrei foi isso, eu desenhei. É mais um meme para chamar a atenção deles, mas poderia ser qualquer meme, né? Mas eu coloquei isso daqui, ó. Aristeu, você está escondendo ouro, Aristeu. É um meme, é assim, só para levar eles a pensar e discutir. E, na verdade, para eles discutirem. Quem será que é o burro né? Mas então ficou muito melhor. Não. Olha aí o quanto que nós temos desenhistas aí na turma, né? A professora desenha muito bem, o professor Esteu também. Mas algum complemento de vocês? Não, nossa, não, acho que tá bem explicado, Então, que era sobre... Eu achei Oi, que o meu rei tá parecendo muito da Alice no País das Maravilhas, a Rainha Louca. Tem uns outros presidentes do mundo afora que lembram muito ela, né? Cortem as cabeças! Ela é bem cabeçuda, ele é bem cabeçudo, ó. Acho que ele me lembrou aquele rei lá, né? Veio aqui do primeiro filme do Shrek, né? Que o professor Esteu fez o burrinho, né? Ah, é? E aí o primeiro rei que quer casar com a Fiona, né? Lembrei lá aquela compartida, né? Do filme lá, né? Mas muito bem, parabéns, professora Carla, parabéns, professora Esteu, né? Adorei, dei muita risada também pela questão da diversão que vocês trouxeram. E isso é legal, né? O desenho, né? Criativo, mas também traz o humor, né? E isso é bacana para a aula, para descontrair os nossos alunos também. Parabéns, viu? Pelo trabalho de vocês, excelente. Obrigada. Próximo grupo, vamos lá? Grupo 2. Grupo da professora Lucimara. Fica à vontade, professora.
professora Lucimara estava lá e focada, né? Imagino que... Foi o desenho da nossa amiga Lucimara, nós já elegemos ele, porque ele ficou mais bonitinho, pintadinho, no capricho. O meu não né? mesmo. Exatamente. Vocês vão conseguir ver aqui, gente? Dá para ver, perfeito. Um pouquinho mais para cima, professora. Agradeço. Ah, agora sim. Então, ali tem, de um lado, tem a balança da justiça, para levantar uma discussão de qual sistema de governo é mais justo, seria a monarquia ou seria, de um lado da balança está uma coroa, que representa a monarquia, do outro lado está uma urna eletrônica, que representa a democracia. Daí levantar uma discussão sobre o que eles acham desses dois sistemas, qual que é mais justo, e do lado tem uma pessoa presa também, porque... Puxar um pouquinho mais para cá, professora, mais para cá, isso, aí. Do lado tem uma pessoa... um pouquinho a folha, aí. Isso, agora ficou bom. Do lado tem uma pessoa presa também, para levantar uma discussão sobre a Constituição brasileira, sobre as leis brasileiras, no caso, que faz parte do sistema de governo, que o indivíduo ele pode votar com 16 anos, mas se ele tem maturidade, se ele tem responsabilidade para eleger um cara que vai governar um país, um município, no caso, então por que ele não tem maturidade para assumir as consequências dos atos dele, no caso? Então, a Constituição, ela está, digamos assim, a lei ela está um pouquinho contraditória. A gente sempre levanta essa discussão na sala de aula, e eles veem a preocupação de fato, é o que o professor levantou ali sobre a carteira de motorista, eles sempre estão preocupados com a carteira de motorista. Mas aí, quando eu falo para eles assim, tá, vocês se acham maduro para votar num presidente com 16 anos? Eles, nós achamos. E para assumir consequência dos atos, aí não. Então, no caso, ou você mudaria para votar com 18, mesmo facultativo, ou você teria que mudar porque tem uma contradição. A gente levanta essa discussão, esse debate. Legal, professora. Muito bem. Sem dúvida, né? É a questão dos direitos e deveres, né? Eles, às vezes, muito pensam nos direitos deles, né? E os nossos alunos vivem, né? Vivenciando os seus direitos. Ah, direito disso, direito daquilo, direito da aula vaga. Quem nunca ouviu isso? Sabe que nós temos uma aula vaga. Mas os deveres, né? Onde é que estão, né? Os deveres de cidadão, né? Que eles devem cumprir. Sensacional. Mas alguém do grupo quer complementar ou podemos ir para eu tenho a minha vergonha aqui, que não ficou belíssimo, que nem o dos meus parceiros, não dá nem para ver direito. Enfim, tá ali escrito cidadania, né? Mas não dá nem para ver direito, porque eu fiz só a caneta em cima. Aí do lado tá lá em cima uma pessoa pensando o que é a cidadania, né? O que é essa palavra estranha? Aí tem um indivíduo lá de bigodinho, né? Sentado com a gravatinha aqui no centro, falando, e os deveres, onde estão? Porque aí embaixo tem as pessoas protestando na sala dele lá, na frente do escritório dele, da sala dele lá, pedindo ali, os balãozinhos, né, das pessoas pedindo saúde, educação, direito ao voto, né, enfim, saúde, educação, direito a participação na educação para todos, o direito ao voto, mas o cara lá enfesado, porque toda vez que tem uma manifestação pedindo direito, ele já fala, e os deveres, cadê? Porque a cidadania, muitas vezes, as pessoas, eu digo isso sempre para os alunos, que eles só querem ter os direitos, eles não querem saber dos deveres. Aí, para responder, coloquei uma pessoa, um aluno, um indivíduo, um jovem com um livro na mão, estudando, e depois ele com o diploma, né, o certificado de conclusão, que está ali com uma bequinha, né, toda linda, tudo torto, mas tudo bem, né, com a beca e com o certificado, porque para você querer ter um certificado, você primeiro tem que fazer a sua obrigação, que é o quê? Estudar, né? Não pode você pular e já ir direto para o certificado. Então, direitos e deveres. Seria mais ou menos isso. Legal, professora Lucimara, parabéns também, parabéns, professora Lucimara, parabéns, Lucimara, olha, até uma dupla sertaneja, né, falei errado, pois é. Lucimara e Lucimar, né, agora eu fui perceber, né, mas parabéns, professoras, parabéns, professor Anders também, mais o professor complementar, ou podemos seguir para o próximo grupo? Não, prof, eu falei para elas, assim, que o meu desenho foi desclassificado, assim, não tem nem condição de mostrar, ficou excelente das duas, tá muito bom.
Elas viram. Para os meus colegas eu não vou ter que mostrar. Eu já fui desclassificado. O professor lembrou os alunos, né, quando faz uma atividade. Não, professor, não veja, não mostra para a turma, Isso, professor, por favor. exatamente. Só para você, veja aí, já quero guardar o caderno. Quando eu peço o desenho como narrativo, eles fazem, eles falam para mim, mostre o seu. Eu falei assim, não, é só vocês mesmo, eu sou fora, sou café com leite, eu não posso desenhar. Mas excelente o delas. Com certeza, parabéns então, professoras, professor, parabéns pelo grupo de vocês, excelente o trabalho de vocês, ficou muito bacana e bem produtivo, e sem dúvida, esse material de vocês vai enfatizar bastante os alunos de sala de aula, com certeza. Vamos para o próximo grupo lá, o grupo 3, o grupo do professor Wilson, o professor Éder e da professora... Que nome da professora agora? Eita vida, professora Zenilde. Isso, Zenilde. desculpa, professora. Nome estranho. Não sei onde for achar esse nome. Eu estou gravando ainda, né? Primeiro dia, né? Fique à vontade, professoras. Quer falar, Wilson? Éder, apresenta o seu desenho. Eu sou por último. Vou começar com o meu, depois o Wilson vai apresentar o dele, que tem uma história bem interessante por trás do desenho dele. Ó, o meu é esse aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aham. Sim, professor. Mas para... Então, puder ir baixando um pouquinho aí? Ó. Parece aquele do Planeta dos Macacos, a parte de cima da Estátua da Liberdade, da praia. Isso. O que eu quis representar aqui? Eu quis, na verdade, representar a República. Eu quis representar aqui a ideia de liberdade, a ideia de liberalismo, a ideia de participação. O que veio na minha cabeça foi... Eu não gosto muito dele, não, né? Mas foi o velho da van. Né? E eu tenho o hábito de colocar na frente das suas lojas a Estátua da Liberdade, defendendo essa ideia, né? De liberdade, participação, de contribuição, de responsabilidade, de compromisso. E aí um dia eu vi a história, né? Eu vi a história dele, que ele dizia que ele tinha uma loja lá em Brusque, ele não tinha essa expansão, esse crescimento econômico que ele tem hoje, mas ele normalmente ele comprava as mercadorias dele por atravessadores, e ele tinha uma única loja, ele era um pequeno empresário, e aí um determinado dia ele foi fazer uma viagem a passeio com a esposa para a China, e aí ele descobriu que ele podia comprar a mercadoria direto, que ele poderia, de alguma forma, ele ter a liberdade sem passar pela mão de um atravessador. E aí ele juntou o dinheiro que tinha lá, e ele comprou um container. Ele descobriu que lá as coisas eram baratas e as coisas eram revendidas para ele muito caro. E aí ele comprou um container. Desse container, ele fez 3. Aí depois ele foi lá, comprou mais um, já fez mais 3. E aí ele foi criando o monopólio dele, né? E aí eu pensei a ideia do sistema presidencialista como um sistema que valoriza a questão do cidadão, a iniciativa do cidadão, a proatividade do cidadão, como uma forma de participação ativa dentro de uma sociedade. Aí por isso que eu tentei representar aqui, ó, a Estátua da Liberdade, representando esse ideal, esse protagonismo do indivíduo dentro do regime presidencialista, quando ele tem a liberdade de não ser súdito, mas ao mesmo tempo ser cidadão. O professor Éder, achei bem interessante, mas é que fiquei pensando, né? Ele deveria ter construído alguma coisa relacionada à China, né? Então. Mas eu acho que ele colocou a Estátua da Liberdade, né? Porque ele gosta muito, né, do imperialismo americano e ele quis reproduzir isso no Brasil. Mas o American Way of Life, foi ele mesmo, o sonho americano, o sonho de liberdade, individualismo. Ele tinha desenhado um Xing Ling. Sim, então, mas aí eu acho que ele falou assim, não, ia soar muito mal, né? Eu vou deixar ele aqui mais voltado aqui para os princípios neoliberais aqui, que eu acho que cairia melhor. Acho que ele pensou isso. Tá certo. Isso aí, professor Éder, parabéns. Tudo bem também. Parabéns, professor. Final, cumprimento mais um pouco. Não sei se estava mostrando aqui, eu não sei usar o... Estão vendo? Pior que não, professor. Tá só a parte em branco.
Mostra o desenho bem na frente da sua câmera. Tá bom. Agora. Não. Não, agora não. Tá aparecendo você, professor. Começou Aí, ó, a aparecer. Tá chegando. Coloca o seu desenho bem na frente da câmera, assim, do papel, que vai ficar mais fácil. Aí, ó. Passou um pedaço. Agora você voltou para você. Você tem que virar a câmera para o desenho. Você está virando a câmera para você. Você tem que baixar ele agora, um pouco. Como é que eu faço? Eu não tenho aqui o coisa a inversão. É isso aqui? Ah, tá. Isso. Uhum. Aqui, ó. Este. Isso. Tá horrível, né? É o medonho. Era para ser uma águia mundo, sobre né? um globo. É o mundo sendo devorado. Doutrina Monroe. Eu quis fazer aqui a relação entre o que é um império e o que é a questão republicana. Né? Os Estados Unidos é uma república, certo? Uma república, pais fundadores, república federativa. Né? A nossa Constituição deve aos Estados Unidos a nossa federação, sentido de federação. Tá? Eu trabalharia isso. Só que o sistema dos Estados Unidos é híbrido. Ele é direto, democracia direta e indireta. Os pais fundadores tinham medo do quê? Do povo. Eles queriam filtrar para pessoas que governassem com responsabilidade e não com aventureirismo. Trabalhar essa questão da democracia nos Estados Unidos. Os federalistas, sabe aquele livrinho? Os federalistas. Madison, Hamilton, os pais fundadores da América. Trabalhar isso. Questionar também, além da questão da república e da monarquia, que é isso que está no fundo, a questão da representatividade democrática nos Estados Unidos. E elogiando o nosso aqui, né? Pelo menos o nosso, sim, é o homem um voto. Nos Estados Unidos não é bem assim. Daí questionar a primeira vitória do Trump sobre a Hillary. A Hillary ganhou no voto, mas através do colégio eleitoral, dos delegados, quem acabou ganhando era o Trump. Cada estado tem um peso nos Estados Unidos, tem peso eleitoral, pujança econômica e população. Daí você consegue mais delegados, tipo Texas, Califórnia e Nova York. Esses são os pesados. E também trabalhar essa questão. E também o que ficou do sentimento aristocrático numa república. Qual que é o sentimento aristocrático que os Estados Unidos têm? A ideia de destino manifesto. Já viram falar isso da história dos Estados Unidos, né? Ou seja, a Nova Canaã, Nova Inglaterra, por isso foi chamada de Nova Inglaterra, as 13 colônias, porque eles também levavam em consideração que eram pioneiros que chegavam para fazer um mundo novo, que era destinado a eles mesmos. Aos Estados Unidos, trabalhar essa questão do destino manifesto como um elo de excepcionalidade que os Estados Unidos alimentam até hoje. O que é excepcionalidade? Na verdade, trabalhar com uma questão política, ciência política, tendo em vista a questão da república, o que vem a ser a república e o que vem a ser o império, tendo como pano de fundo os Estados Unidos e o Brasil. A questão da excepcionalidade, tudo se aplica aos outros países e não à América, porque eles dizem que são países excepcionais. Eles são gendarmes do mundo, né? Polícia do mundo. Daí aquela ideia da América para os americanos, doutrina Monroe. O que isso leva para uma questão republicana? Qual que é a base moral de uma república? O Estado de Direito, por exemplo. Qual que é a base do Estado de Direito nos Estados Unidos, dos pais fundadores, para o Estado de Direito agora, no governo Trump, por exemplo, que eles querem exportar para o mundo? Aquilo que era valorizado. Eu me lembro do o grande presidente americano, Lincoln. Tiveram grandes presidentes. Washington, Lincoln, John Fitzgerald Kennedy, Roosevelt. Eles eram exemplos para as Américas. E agora, esse Trump está fazendo o quê? O que Hitler fez. O que ele fez, Hitler? Ele desossou a democracia a partir do quê? Das próprias instituições democráticas alemãs. Lembramos que ele foi eleito. O que os Estados Unidos está questionando agora, o governo
governo Trump. Por que está sendo questionado? Porque ele está atropelando o judiciário. Ele está atropelando as instituições, não só da América Latina, não só humilhando os chefes de Estado. Ele está agindo contra os alicerces da democracia norte-americana. Os Estados Unidos já nascem como uma democracia elitista e capenga, no sentido de Estado de Direito, das instituições, e agora ele está sendo desossado. É essa questão de fundo que está acontecendo agora. E é por isso que eu utilizaria isso, vou falar a verdade, não utilizei, porque isso é posterior, né? Posso utilizar ainda, se houver tempo, não sei quantas semanas eu tenho para aplicar sistemas e formas de governo. Vamos discutir essa parte, tendo em vista a ascensão do fascismo, neofascismo, porque não é a mesma coisa do que existia na década de 30, democracia e a visão aristocrática, monárquica, que ainda sobrevive em algumas repúblicas. Porque o presidencialismo, por exemplo, tem muito de monarquia ainda. Tem muito ainda. Veja a Síria, por exemplo, veja em outros que eram praticamente hereditários e dinásticos. Né? Veja em outros países. É essa questão que eu coloquei doutrina Monroe, mas partindo da questão do império e república. Desculpe, pronto, já terminei. O desenho é uma bagaceira, mas foi uma... Tranquilo. Obrigado, professor Wilson, pela tua contribuição. Nossa, você fez uma viagem sobre a histórica política, né, dos Estados Unidos e a sua influência, né, global, né, a questão, né, da globalização. E sem dúvida, e também, né, o professor Éder também contribuiu, né, desculpa, sobre essa questão, né. E é interessante toda essa análise, né, quando a gente fala, porque a gente fala da política nossa brasileira, mas também que tem, né, certas influências de outros países, né, porque a gente vive, né, uma geopolítica, né, no mundo todo, né. Mas, sem dúvida. Obrigado, professor Wilson, parabéns, professor Éder, professora Zenilde, parabéns pela apresentação de vocês, tá certo? Então é isso, né, pessoal, a gente analisa, né, o quanto que o desenho, ele pode ser, né, ele é utilizado nas aulas de sociologia, né, hoje vocês, né, tiveram, né, vamos dizer assim, uma experiência como aluno, né, na sala de aula, os nossos alunos, para explorar, né, discutir, né, esses diversos temas sociais que a gente vive, como identidade, cultura, relações sociais, poder e o uso de imagem. Eu acredito, assim, que ele é essencial, né, para isso, né, história em quadrinhos, charge, etc. Pode facilitar, né, a compreensão, vamos dizer assim, dos nossos alunos de conceitos sociológicos complexos, tornando a aprendizagem, podemos dizer assim, mais dinâmica e engajadora nas nossas aulas, né, então, vocês estão de parabéns, tá? Pessoal, para encerrar aqui, então, eu vou disponibilizar aqui o link da nossa presença hoje para vocês preencher bem rapidinho, tá certo? Daí a gente já encerra a reunião, nós temos aqui ainda 6 minutos, 7 minutos para finalizar. E aí nós vamos encerrando aqui. Se vocês puderem entrar aí no formulário e responder para mim, é bem rapidinho, fazendo favor. Lembrando, a turma de vocês é a turma F, tá certo? Também eu vou postar aqui para vocês eu postei o link das perguntas relacionadas à reunião, né? Não foi da presença, né? Isso. Ah, tá. Então eu troquei aqui. Então deixa eu mandar o da presença agora. O da presença ele é mais rápido, né? Vocês respondem para mim gentilmente. Esse aqui é o da presença.
Na hora que vocês terminarem, se puderem me dar um joinha, tá bom? É só uma atividade, professor? Oi? É só uma atividade? É só essa? É só essa? Que as É questões lá essa, vão responder? formulário de verificação da aprendizagem de hoje e a avaliação da reunião. Para mim, só está abrindo um, aquele das perguntas. Para mim também. Daquela de colocar a turma F lá, que lá não abriu para mim. Na verdade, ele está bem coladinho do lado do outro, por isso que parece que é. Ah, tá. Deixa eu enviar de novo. Então, calma aí, deixa eu ver aqui. Agora, tá bom. Eu não tinha visto ali, tá. Ah, tá. São dois coladinhos do lado do outro. Ah, sim, isso, está embaixo um do outro, mandei em seguida, né? Isso, a professora Carla já terminou. Obrigado, professor. Vou enviar de novo aqui só para... Aí. Agora sim, achei. Deu certo? Que bom, professor Wilson. Obrigado, professora Lucimara. Ok, professor. Obrigado, professor Éder. Então é isso, pessoal. Enquanto os demais vão encerrando ali, também já vamos encerrando aqui. Então aqui nós temos um próximo slide, né, que é... Obrigado, professora Lucimar, que é sobre o nosso compartilhamento, né? Então a gente vai, semana que vem a gente vai trabalhar mais a aula, reunião número 9. Obrigado, professora Estel. E daí a gente vai combinando já, né, a questão das apresentações. O professor Éder pediu primeiro, né? Então se vocês não se preocuparem, né? Acredito que todos estão ansiosos para apresentar, mas daí eu coloco ele em primeiro, que ele pediu, né? E assim a gente vai seguindo, tá certo? Obrigado, professor Anderson. Que foi o formulário, vocês preencheram, né? Queremos te ouvir. Aqui nós temos, né, as atividades que vocês fizerem, as implementações, se quiserem, né, marcar, né, a nossa rede educacional, @Educação Paraná, nas redes sociais, e a hashtag Formador em Ação. Aí vocês podem, tem que arrumar esse Formador em Ação, e ficou. Vocês podem estar colocando as redes sociais e o material de apoio, tá certo? Aqui nós temos as referências e saiba mais. Obrigado, professora Zenilda. As referências e saiba mais, né, foi o material que foi usado hoje para a nossa reunião e que vocês podem usar aí também para as aulas de vocês, né? Clicar aqui no link, desenho como ferramenta didática, o lugar do desenho na metodologia aplicada das ciências humanas, narrativa e desenho, uso de desenho no ensino sociologia, do professor Carlos Eduardo, que eu, né, mandei o link para vocês, então é o material de apoio que vocês podem usar nas aulas de sociologia. Tá certo? Pessoal, muito obrigado, né, pela presença de vocês, fico muito agradecido, foi muito legal, né, obrigado pela participação, pelas atividades, eu gostei muito, né, da atividade Mão na Massa de vocês, espero vocês no próximo encontro, e estamos aí chegando ao final. Obrigado pelo acolhimento também, né, de vocês estarem me acolhendo aí na reunião com vocês, e seria isso, tá bom? Para finalizar, eu queria tirar aquela fotinha como de costume, pode ser? Deixa eu parar minha gravação aqui, temos aí 1 minuto bem certinho. Aí tiramos uma fotinha e... Ó, o professor